Oi, oi! Boa noite! No Vista Fina de hoje, uma convidada super especial. A gente vai falar sobre arquitetura e urbanismo. A Providice aqui comigo. Tudo bem, Prof? Como você tá? Tudo bem, Sabrina? Primeiramente, é uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Já vi tantas pessoas inspiradoras passar aqui, estar presente. É uma felicidade imensa. Nossa, Prof, fiquei emocionada aqui. Inclusive, eu agradeço o teu tempo, dentro de todas as coisas que você faz na tua vida, estar aqui conosco, levando inspiração para o nosso público, é realmente um prestígio, tá? Então, te agradeço. Obrigada. E, gente, quem não admira o trabalho de um arquiteto, né? Vamos combinar que quando a gente entra num ambiente que foi projetado, foi pensado por um arquiteto, a sensação é outra, né? Sim, Você completamente. sempre quis ser arquiteta? Não foi a minha primeira escolha. Então, mais novinha, eu fazia dança, né? Sempre fiz balé por muito tempo. E aí, no ensino médio, o meu desejo era seguir com a carreira de bailarina. Então, a minha primeira opção foi prestar vestibular para dança. Eu cheguei a fazer a primeira fase, passei no vestibular, que era a parte teórica, objetiva, né? Mas aí minha família falou que seria inviável estar indo para outra cidade, né, na época, e hoje ainda não tem aqui na nossa região. Então, eu precisei procurar outra área. E aí, nesse contexto de não saber para que área, eu fui para a administração, por ser um curso amplo, né? Então, eu não quis fazer da vida, se tem aquele peso novinha, né? Eu tinha 17 anos, o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Sem saber que, na verdade, não é para sempre, você pode reinventar, né? E aí, eu comecei fazendo administração. Eu cursei um mês e gostava, mas aí, na mesma instituição, tinha o curso de arquitetura, onde eu já conhecia, me chamava a atenção, mas eu não tinha certeza se era o que eu queria. E aí eu via os alunos passar com maquete, com umas folhas grandes, né, de projeto, e aí aquilo foi aguçando o meu desejo. Então, foi aí que eu conversei com a coordenadora de curso, perguntei se dava tempo de alterar o curso naquele ano mesmo, para não perder. Ela deu um jeitinho, fiz algumas provas que já tinha passado, mas mudei de curso e deu certo. E foi aonde eu me encontrei e entendi que na arquitetura também tem muito da arte, né? Que na dança eu buscava. Então, eu digo que eu encontrei a arquitetura e ela me encontrou. Que foi o que hoje não me vejo fazendo outra coisa. Olha que interessante, né? Porque realmente eu vejo que o curso de arquitetura você tem que ter uma perspicácia artística, uma criatividade muito Exato. grande, uma percepção de ler o que aquela pessoa quer para aquele ambiente, o que aquele ambiente vai passar para as pessoas, vai representar. Porque não é só pintar a parede, né? Exato. Tudo comunica. E o arquiteto ele tem um papel fundamental nesse contexto, né? Ele faz o ambiente ficar quente, faz o ambiente ficar frio, Sim. divertido, sério. Então, assim, a arte com certeza está na tua profissão. Sim, são essas percepções, né? Que antes eu via muita dança atrelada a esse sentimento, e na arquitetura eu encontrei exatamente isso, né? Muito bom, muito bom. E, prof, dentro do curso de arquitetura, realmente eu sempre reparei os alunos com material, canetas, desenhando, estimo que sejam muito criativos, tem muita matemática envolvida, enfim. Esse movimento, assim, dos alunos, dessa percepção artística, se mantém para o curso todo e pós-formação também, ou são fases do curso que vão exigir isso do arquiteto? Sim, o curso de arquitetura, né, o arquiteto em si, ele é multifunções. Então, a gente está ali entre a área de exatas e a área de humanas, né? Porque tem desde a parte sensorial, psicológica, né? Então, que a gente precisa trabalhar como a área de exatas. Então, todo projeto a gente tem a parte criativa, a parte de planejamento, estratégia, né? Então, desde quando o que vai atribuir, né, aquela sensação do espaço, né, do projeto, quanto ele se edificar, né? Então, o curso, ele tem toda essa vivência mesmo, desde o primeiro ano até o último, passando sempre da criatividade, né, desse estímulo conceitual para a área mais racional também.
Muito interessante. E hoje os cursos de arquitetura, aqui tem uma curiosidade minha. É um curso que tem muita mulher e muito homem, isso já é meio misto, ou ele tem uma tendência prevalecente nisso? Hoje eu vejo que é bem misto, assim. No meu tempo de graduação, quando eu comecei lá atrás, ainda o público era, eu via muito feminino, assim, na nossa região. Bem anos atrás, né, antigamente era um curso mais masculino, então se via muitos nomes famosos de arquitetos, né? Sim. E depois, acho que quando se fala de arquitetura, que vem à mente de decoração, né? Combinar cor, tapete, cortina, que às vezes é o que passa a primeira imagem, liga a mulher. Mas na verdade não, tem um bom equilíbrio e é uma área que atinge os dois públicos. Hoje, dentro da nossa instituição, a gente já vê ali um equilíbrio bem interessante. E a arquitetura, a gente não pode esquecer, não é só a parte decorativa. Acho que a decoração é a cereja do bolo, né? Porque vem por trás disso, né? Um trabalho a quatro mãos com o engenheiro, com o projeto em si, com a inteligência das obras hoje em dia também, né? Sim, exatamente. Então, a parte de interiores é uma das grandes áreas, né? Mas quando a gente fala de arquitetura e urbanismo, a gente tem até mesmo o urbanismo, né? Que às vezes é muito deixado de lado, né? Que é o planejamento das cidades. Aí tem a parte paisagística, né? Que são os projetos de paisagismo. E aí de edificações, né? Que são um projeto arquitetônico. Que é como você comentou, né? Desde a parte de edificação. Então, um trabalho em conjunto com engenheiros, né? Para complementar, projetos complementares, né? Então, toda essa questão. Que legal, que impacto, né, que tem o curso de arquitetura Sim. e urbanismo, porque eu já estava esquecendo de urbanismo. Gente, esse foi o primeiro bloco. Fica aqui com a gente, porque a gente vai conversar muito mais, vamos conhecer mais da professora fora do ambiente de sala de aula. Eu te espero aqui. Já voltamos aqui, a gente estava num bate-papo aqui no intervalo, e até aproveitando que a gente falava, prof, quem é você fora do ambiente de sala de aula, sem a parte profissional de arquiteta, de urbanista? Como que a tua vida acontece lá fora? Então, primeiramente, acho que o que resume é a palavra mãe, né? Então, eu sou mãe, e aí, fora, né, do ambiente institucional, do meu escritório, eu me divido em priorizar o meu filho. Então, hoje, a mulher moderna, né, tem que estar tentando equilibrar o trabalho com a casa, ser esposa, ser mãe, e eu me divido nessas fases, nessas funções. Minha prioridade que eu posso é sempre estar com o meu filho, então ele ainda tem 1 ano e 10 meses, um bebezinho, então tá, né, crescendo, evoluindo, aprendendo, e eu tento estar de máximo, assim, de corpo e mente com ele quando eu posso. E é tão divertido, né? Tão divertido, cada risada, né? Cada aprendizado, né? Isso. Cada atualização do software, né? Exatamente. Todo dia é uma descoberta, né? E essa fase... Deles e nossa, né? Deles e nossa. E a retribuição que eles nos dão em relação à prioridade do tempo, qualidade de tempo, como a prof falou, né? Estar ali de corpo e alma, né? Sim. O filho, a criança, ela faz com que a gente se desconecte para aquele momento. E é um esforço, porque esse mundo contemporâneo, essa modernidade, onde a gente tem que estar com a agenda cheia, sempre muito ocupado, tem que ser produtivo, trabalhar, às vezes desconecta, né? A mulher, a mãe, a família, né? E nós temos um papel fundamental dentro da nossa casa, né? Sim, então cobranças, né? Não dos outros, muitas vezes, mas de nós mesmos, né? Então, uma culpa, né? Já tem a frase, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa, e é verdade, eu experimentei isso, né? Então, é difícil, mas a gente vai se organizando e vai fazendo funcionar. Ainda mais dando aula à noite, né? Sim. E aí o esforço é triplicado. Sim, muito maior, né? Então, as noites que eu dou aula, vejo meu filho cedo, pouquinho ali, meia horinha, enquanto tô arrumando ele para ir para aula, meu marido leva, e a hora que eu volto ele já está dormindo, né? Então, vou ver só no dia seguinte, pouquinho. Então, eu falo que é como se fosse quase 2 dias sem eu ver ele, porque eu vou ver só daí ele para brincar e tudo na outra noite, né? Então, é um aperto no coração enorme, mas que faz parte, né? Então, são desafios da maternidade, são desafios
para nós mulheres, nossas escolhas também, Sim, né? exatamente. Porque dar aula também é muito prazeroso, né? Poder dividir um pouco o que a gente sabe e aprender com os alunos é de uma riqueza absurda, né? Sim, não, é maravilhoso. A troca, né, que nós temos. Então, eu sempre falo, são alunos, né, que a gente leva para a vida, né, com um carinho de mãe, depois de colegas, né. Então, agora eu já peguei uma turma que já se formou, que eu iniciei lá, né, no comecinho, e se formaram. Então, quando você encontra, né, como colegas de profissão, e vem, oi, prof, tudo bem, né, como é gratificante isso. Então, estar em aula, né, estar em sala, é muito prazeroso, realmente. Muito bom, eu concordo com tudo que você falou, porque é justamente isso, buscar um equilíbrio dos pratos, dar uma atenção aqui e ali, tentar se dividir da forma mais adequada, sem deixar nenhum prato cair, né? Exato. Muito bom. Prof, a gente falou no primeiro bloco de arquitetura e urbanismo. Até eu tinha esquecido do urbanismo ali, né? Por que que a gente esquece, né? Porque às vezes a gente fala assim, se der, contratamos um arquiteto, né? Porque a gente fica com essa visão até um pouco fútil mesmo do que o arquiteto chega só para decorar. E na verdade não é isso, né? O arquiteto ele pode participar desde lá do momento da obra até o final. E nos nossos bastidores aqui, a prof falou que o arquiteto muitas vezes ele vai atuar como um psicólogo da família. Sim. Eu achei muito interessante isso. Explica um pouquinho para o nosso público. Então, eu brinco até com os meus clientes, né, quando vou fazer o primeiro briefing de reunião, então entender quais são os desejos, né, seja um projeto residencial, comercial, enfim, para entender mesmo como que é a dinâmica, né, então vamos supor em uma residência, né, familiar. Como que é a rotina da família? Se tem filhos, não tem, tem cachorro, não tem. Vamos fazer as refeições em casa? Toda a família almoça? Não. Qual que é a refeição que está todo mundo junto? Porque a gente precisa, né? Nós arquitetos precisamos entender como que a família vai ocupar aquele espaço, né? Qual que vai ser a melhor função ali. Então, vamos cozinhar? Vão todos cozinhar? É só o marido que cozinha ou não, né? Hoje tem muitos que são os maridos que cozinham, as esposas lavam a louça, às vezes tem uns combinados, né? Lá em casa é assim porque o meu talento é baixíssimo. E aí, como que vai ser essa conexão da família, né? Para entregar um espaço funcional para todas as horas. Final de semana recebem amigos, família, gostam de festa ou não. Não só fechar, e eles precisam de 2 quartos, uma cozinha e uma sala. Então, vou fechar ali os quadrados, né, das paredes, formou uma casa e ok. Não, é entender de que forma que vai ser isso, né? Então, eu já brinco, eu tenho que ser meio psicólogo de vocês, porque eu preciso entender a dinâmica, essa rotina, né, para entregar um projeto funcional. E também entender lá na frente. Então, são já meia idade, é uma casa para se envelhecer, então vamos pensar daqui 5, 10 anos, né? Às vezes, vai ter um problema, pode ser, né? Que tem um problema no joelho, é um sobrado, por que não ter um quarto já no pavimento inferior, né? Que facilite, né? Porque a gente nunca sabe, né? Se acontece alguma coisa, então dificulta, né? Então todas as questões, nós arquitetos cuidamos, né? Para analisar todas as situações e tentar já enxergar lá na frente, né? Para trazer soluções que adequem, né? A rotina da família. Muito inteligente. Gente, olha, uma obra com arquiteto é sucesso. Sem contar que eles trazem aquela perspectiva de que, olha, vou fazer uma sugestão aqui, daí você analisa. E a hora que eles dão a sugestão, a gente nem dá muita bola. Depois a gente fala, como é que eu não pensei nisso, né? Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. Gente, esse foi o segundo bloco, a gente já volta. Vamos falar um pouquinho mais desse mundo de arquitetura, urbanismo, criatividade, ambientes personalizados. Te espero aqui. Já voltamos por aqui. No intervalo sempre rola um papo legal, né? Sim. Incrível, dá vontade de gravar tudo para vocês. Prof, eu falei várias vezes sobre o arquiteto, mas e o urbanista? O que ele faz? Qual que é a aplicabilidade prática?
dele? Então, o urbanista, né, ele está inserido nas cidades. Então, o ideal é que toda a prefeitura, né, tivesse um urbanista dentro do seu quadro. Então, o urbanista ele vai pensar no planejamento da cidade, né? Então, as cidades têm um regimento, código de obras, plano diretor, né, que serve para auxiliar quando a cidade vai crescer, para onde que ela vai crescer, né? Então, por exemplo, aqui na nossa região, né, épocas de enchente, né? Então, tem bairros que sofrem com alagamento, né? E de que forma que isso poderia ser mitigado, né? Então, será que essa população aqui fosse para o lado de lá? Tem como fazer isso? Ou novos bairros, novos loteamentos, né? De que forma que a gente pode cuidar? São uma das questões. Outra das questões do urbanista, né, é junto com o paisagismo. Então, deixar a cidade com uma qualidade de vida melhor, né? Hoje se fala muito em cidades caminháveis, cidades inteligentes, né? Então, deixar percursos mais agradáveis, né? Depois da pandemia, né, nós vimos um boom muito grande de pessoas fazendo caminhada, pedalada, né? Então, dar assim, fazer ciclovias, qual o melhor trajeto, de que forma que vai acontecer isso, né? Então, tudo isso é papel do urbanista. Um pensar no bem-estar estrutural da cidade, né? Isso. Muito interessante, né? Inteligentíssimo, inclusive. Eu, por um tempo, participei de um grupo de estudo sobre as Smart Cities, né? As cidades inteligentes, questão de mobilidade, qualidade de vida, e sempre tinha muito arquiteto, muito urbanista, e a gente percebe, né, as cidades que são projetadas, as cidades que estão com essa visão, elas estão entregando uma qualidade de vida muito maior, né? Sim, é pensar no percurso, né? Exatamente, questão de mobilidade, né? Então, se o mesmo caminho, né, eu posso fazer a pé e sair da minha casa, ir até o trabalho num caminho muito mais confortável, né? Seguro, né? Iluminação, Iluminado. exatamente, que posso, né? Pensando hoje os jovens que saem da faculdade, eles possam ir seguros para casa de a pé, de bicicleta, né? Ao invés de todo mundo estar de carro. Então, pense quantos carros diminuiriam, né? Então, pensar nessa mobilidade, na segurança, esse caminho eficiente, né? Então, todo isso papel do urbanista e como é importante, né, pensar em todo esse contexto. Sem contar que esse olhar tem uma visão de sustentabilidade das cidades, Exatamente, né? exatamente. A gente não pode esquecer do olhar com a natureza, com a manutenção, né? Diminuição de poluentes, né? E também mentalmente, né? Que hoje é uma pauta importantíssima. Então, como é interessante, né? Você sair de casa e se dirigir por uma árvore arborizada, uma rua arborizada, um local bonito, né? Com Uma calçadas bem pavimentadas, né? Uma praça. Então, o ideal seria que a cada, se não me falha a memória, 250, 300 metros, deveria ter uma praça, né? Um ponto de descanso, né? Ponto seguro, o que nem sempre acontece, né? Hoje, em nossas cidades menores, ainda nós vemos mais praças, mas cidades maiores, às vezes que foram só crescendo espontaneamente, né? Não acontece isso, então... É verdade, é verdade. Aqui em União, a gente tem uma qualidade de vida peculiar, né? Eu falo que vou parar de fazer propaganda porque tá inflando muito, né? Tá bom assim. Mas brincadeiras à parte, né? Realmente a nossa cidade, ela tem um jeitinho diferente, Sim, né? Falta algumas coisinhas, detalhes, né? Tem mas coisas eu para acredito... melhorar sempre, mas somos muito privilegiados, né? Somos. Fiquei muito feliz com o projeto de urbanização da Bento, né? Da Sim. nossa avenida, Bento Munhoz da Rocha, se eu não me engano o nome. Exatamente. Então isso vai dar uma explosão urbanística na cidade, porque realmente é um trajeto bem considerável que hoje passa uma sensação de abandono, não só pelo asfalto, mas pela questão estética, ausência de calçada. Então eu acredito que com esse projeto a gente vai ter uma circulação maior de pedestres. É uma área que foi muito afetada pela enchente, então não dá para negar que esse desgaste do asfalto é proveniente disso também, mas vocês fazem um trabalho essencial. Prof, é final de ano, muita gente em casa pode estar pensando em fazer um vestibular, gente que está saindo do ensino médio. O que esperar como acadêmico de arquitetura e urbanismo da UGV?
Bom, o curso de arquitetura e urbanismo, né? Modéstia à parte, porque é da minha área. É um curso que vocês vão, que quem está assistindo, quem está pensando, né? É um curso que vai trazer muita criatividade. Tem a parte, né? O pessoal se assusta, mas tem muita conta, né? Nós tivemos agora recentemente o UPA, né? GV de Portos Abertos. Então, duas perguntas que faz. Precisa saber desenhar e se tem muito cálculo. No curso, nós orientamos, ensinamos, então não precisa ser um super desenhista, tá? Nós vamos ensinar no curso, né? Vocês precisam aprender a passar, né? A ideia, transferir, eu sempre falo, é o básico para transferir a ideia da mente para o papel, né? E o cálculo tem, mas não é nada exorbitante. Então, esperem muita criatividade, muita estimulação em todas as áreas. Tem um pouco, né, de parte de edificação, tem projeto residencial, se não gosta de casas, tem interiores, tem a parte urbanística. Então, tem múltiplas funções dentro do curso, né? Para quem gosta de jogos, né? A parte do mundo metaverso, né? Que hoje fala, modernidade. Então, vamos pensar assim, lá numa cidade metaverso, de jogos e tudo. Quem que cria? São os arquitetos. Então, desde o jogo lá... GTA, né, que os meninos jogam muito. Então tem toda a cidadezinha que rodeia o arquiteto que faz o projeto. Olha que legal, né? eu não sabia disso, gente. Então tem os arquitetos, os programadores, né, que precisam estar fazendo toda essa parte. Então é um curso que tem muitas áreas, dá para trabalhar em muitas coisas legais. Tenho certeza que ramificações não vão faltar para se encontrar dentro do curso. Muito bom, muito bom. Gente, esse foi o Vista Fina de hoje. Eu espero que você tenha ficado bem curioso aí com arquitetura e urbanismo. Para mim foi um grande aprendizado, né? Para sair dessa questão de que o arquiteto é decorador ou que vai só mudar a cor da parede. Muito pelo contrário, é um trabalho que faz toda a diferença, porque muitas vezes o construir de uma casa é realizar um sonho, é aquilo que aquela família sempre estimou e vocês fazem toda a diferença. Prof, muito obrigada pelo teu tempo aqui comigo, agradeço de coração. Obrigada. E para você aí de casa, fica bem, se alimenta bem, tome bastante água, hoje eu tô até um pouco rouca aqui, e a gente se encontra no próximo Vista Fina. Até mais, tchau, tchau!